E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha, você está no canal Águia Caolha Extreme. Então vamos aí sem delongas, né, para nosso próximo vídeo, né, da nossa série aí do que são os preparadores, para que vocês possam entender o que são os preparadores. Então nossa primeira parte, né, nós falamos aí sobre entendendo o espírito dos preparadores, né, por que se preparam e para quê. Então nós entendemos quais são o local que precisa florescer, né, o preparador. Vamos agora nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando que isso é baseado na minha vivência e daquilo que eu pratico, né? Então, se você não concorda ou concorda ou quer acrescentar algo mais, tem os comentários aqui. Aqui, ó. Beleza? Então, agora a gente vai para a segunda parte, em que quais são as ideias que se baseiam os preparadores. Essa parte aqui tem muito preparador que não gosta desse tipo de assunto, porque polariza, e quando polariza ele pode perder inscritos, ele pode acontecer várias coisas, principalmente ser atacado, né? Então, essa parte 2 aqui já prevejo perder inscritos, né? Mas fique até o final, aí quem sabe você se braveje, mas braveje com razão, beleza? Então quais são as ideias que se baseiam os preparadores? Na base do governo, né? A ideia de governo para que se propicie, né, os preparadores. Bom, vou começar logo com o filósofo, né, Platão. Não há nada de errado com aquele que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Por necessidade, né, da primeira parte que a gente fez, há uma necessidade de você participar do seu grupo. Porque quando você não participa no meio da sua comunidade, você for aí um ermitão, né, você vai ser regido por aqueles que gostam. E quando você é regido por aqueles que gostam, aquilo que você faz pode ser proibido ou não aceitável pelas leis daquilo em que aqueles grupos criaram. É bem simples. Então, se você gosta, vou aqui dar alguns exemplos aqui, vamos lá. Então, aqui, né, complementando, né, que muitos preparadores não gostam de se envolver no quesito política, apesar de seguirmos a lei. Somos seguidores da lei, senhores, porque o mundo não acabou, né? E por mais que não concordamos com ela, mas quando não ocupamos o espaço, outros que não têm os mesmos valores, os fazem. É onde a gente vê aí leis esdrúxulas. Exemplos de leis esdrúxulas: monopólio de armas. Leis claramente que beneficiam bandidos. Mais vale hoje você ser bandido do que um profissional de bem. Mais vale hoje você usar aí de benefícios governamentais do que você trabalhar por si só, né? Temos aí claramente inversões de valores quando a gente não atua. Quando a gente não atua na comunidade em que a gente vive, a gente é governado por aqueles que não têm o mesmo pensamento que nós. E, né, a gente vê aí a penalização, né, por seguir as leis, né, para você tirar aí uma documentação para ter o porte, né, de uma arma ou qualquer outra coisa, você tem aí um excesso de burocracia, papéis e dinheiro, papéis e dinheiro, papéis e dinheiro, tá? E isso é somente para desmotivar uma pessoa de bem que queira se proteger, né? E aí a gente vê, e acrescentando, né? Isso tudo estou falando de modo genérico, não estou a fim de ficar entrando aí por questões, mas temos até mesmo leis que dizem excesso de legítima defesa, né? Se uma pessoa nos agrediu, para você repelir algo, tem que ser igual ou maior para que a agressão cesse. Mas as pessoas que escrevem a lei, eles estão dentro do seu escritório, ar-condicionado, né? Ou ele tem aquela sua máquina super express
né? Em que ele só coloca a cápsula e o cafezinho sai na hora. É esses caras que estão fazendo as suas leis. Esses caras estão fazendo as leis para que nós as seguimos, né? Esses que estão criando tudo aí para dificultar a vida de um cidadão. E aí, quando a gente não atua, a gente não grita, a gente não falou, tá pisando no meu calo, é esse tipo de coisa que a gente vai ver. Continuando. A democracia, né? Assim como disse Aristóteles, a democracia é a mais severa forma de despotismo. Quando não atuamos, né? Quando não temos aí o embate dentro da nossa sociedade, se torna despotismo, né? E o que isso significa, né? Significa que temos sim que manter um estado mínimo. Um preparador gosta de um governo que não venha encher o seu saco. Ele está cumprindo a lei, ele está pagando seus impostos, está adquirindo as coisas legalmente, está se precavendo, se preparando, se antevendo para não necessitar de ninguém. Então, o que o governo tem que fazer é ser o mínimo, né? E o que é ser mínimo? Peguei aqui um vídeo dos tradutores de direita, né? Que eu recomendo, quem não conhece muito da linguagem inglesa, né? Recomendo que eles traduzem bastante conteúdo interessante, né? Então, vou colocar aqui para vocês verem esse vídeo. Vamos lá. The bigger the government, the smaller the citizen. This is one of the most important realizations about society you will ever have. In fact, this understanding is the primary reason for America's unique success as both a free and affluent society. Everything gets smaller as the government gets bigger. Liberty gets smaller, individuality gets smaller, goodness gets smaller, and human character gets smaller. This is not a political point on behalf of a political party. It is simply an observable fact, and it's just common sense. Now, no one denies that government can and must do certain things. There's plenty for government to do. It's the government that must protect us from foreign attacks. That's why we have armed forces. It's the government that must protect us from criminals within our country. That's why we have police. Likewise, fire departments and courts are obviously necessary government institutions. And yes, when all else fails, private and religious-based charities, families, friends, then too the government must be there to provide a safety net of last resort. But it must always be of last resort. When government is the first resort, the first place citizens look when they have a problem, bad things happen. As government grows, almost everything else begins to disappear. The first thing that goes when government gets bigger than it needs to be is goodness. Yes, goodness. As the state gets bigger, people simply do less good for their fellow citizens. After all, why help others when the government will do it for you? This is the reason that, as noted by the international nonprofit organization Charities Aid Foundation, and shown in study after study, Americans give more charity and volunteer more time to help others than do Europeans, not to mention just about everybody else in the world. From the beginning, Americans understood that government must be small, and therefore individuals must devote time and money to helping others, as well as non-governmental institutions of goodness. They have to be large and plentiful. Europeans, on the other hand, with their philosophy of big government, came to rely on the state to help their fellow citizens and even their own family members. The second thing that diminishes as the government grows is the character of many of its citizens. Just as taking care of others is a sign of moral character, so is taking care of oneself. Relying on others to take care of you when you are capable of taking care of yourself is just plain selfish and the very definition of irresponsible. And it gets worse. The more people come to rely on the state to take care of them, the more they begin to develop a sense of entitlement. A sense of entitlement is the belief that you do not owe others, but that others
in this case the state and your fellow citizens whose money supports the state, owe you. A sense of entitlement creates two other bad character traits: ingratitude and resentment. The more people expect to be given, the less grateful they will be for what they are given. And they get resentful when any of those entitlements are taken away. The third thing that bigger government diminishes is liberty. This should be obvious. The more government, the more rules, the less liberty. In much of Europe, for example, governments tell store owners how many hours they can keep their own stores open. That's right. In France and Germany, for example, you can't keep your own store open past a certain hour. And you can't open your store before a certain hour. And in the United States, the Federal Register was 2,620 pages long in 1936. By 2012, it contained 78,961 pages of rules and regulations. There are, however, some things big government always does increase: corruption, fraud, and theft. How could it not? Unless you think people are angels and that political power attracts angels, you know that a lot of people with almost unlimited power and with access to almost unlimited sums of money will abuse those powers. So for all these reasons, small government was the vision of the people who founded the United States of America. It is the major reason America has given more people more freedom and more opportunity to live a better life than any other country has. I'm Dennis Prager. E é isso aí, né? Então vocês conseguiram entender que com um governo mínimo, né, um preparador aí consegue melhorar seu planejamento atual e futuro, tem mais liberdades individuais, ele tem uma proteção mais efetiva da sua propriedade privada, né? E quando a gente não tem um governo, né, que mais liberal, né, um governo mais enxuto, né, ele não respeita, né, porque ele é grande, ele não respeita o seu cidadão. Um caso, né, sempre deve ser bem citado, em que eu fico abobado até hoje como os órgãos aí de tantas pessoas que são a favor do armamento nada fizeram, né? Ficou por isso mesmo, porque precisa de muito dinheiro, muito recurso, não tem advogado para correr atrás, e é por isso que o governo não respeitou a opinião da sua própria população em respeito ao desarmamento, né? Então, se você pensa em ser um preparador aqui nesse país, prepare-se, que os anos não vão te ajudar com isso, tá? Você vai ter aí sempre condição de fazer o mínimo possível, né, para se preparar. Essa é a verdade, porque esse país aqui não vai ser brinquedo daqui para frente, né? Ainda mais com o setor, a parte política que nós vemos aí na parte dos Estados Unidos, tá? Mas esse não é um assunto para agora. Esse é somente um assunto para você ter uma noção de que os preparadores ou as pessoas que gostam de ter algumas coisas dentro da lei será mais difícil, né? Então isso quer dizer que nós não teremos, né? Ou teremos que gastar muito dinheiro para ter. E continuando, vamos acrescentar mais informações nessa ideia, né, que eu estou passando para vocês. Winston Churchill, ele diz que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Ao longo de toda a história, sempre há preparadores, sempre há pessoas que se antevêm a cenários, eles leem pessoas, eles veem situações, têm informações e tentam de alguma maneira se preparar. Dependendo do local em que essa pessoa se encontra, isso vai ser muito mais difícil, né? E uma maneira de se florescer esse tipo de pessoa é muito mais no estado de democracia, né, em que você aí pode participar. Lembrando, não existe uma democracia, leis plenas e maravilhosas em que a gente vai tudo ser perfeito. Não, vai ser um embate. Muitas vezes vamos perder, outras vamos ganhar, mas o importante é você ter aquela liberdade em que você ainda consiga defender a sua vida, defender o seu lar, defender seus filhos e
né, crescer profissionalmente, para que você possa aí utilizar os recursos que você trabalhou para ter. Bom, encerrando, né, nós vimos aí que um governo mínimo é um governo também que parte para a democracia e o que propicia, né, o surgimento dos preparadores na sua plenitude, né, não só pessoal, profissional, familiar, em grupo, né, são pessoas que podem se antever e podem as situações e também ajudar outros, né? E vamos aí agora à nossa terceira parte. O que é que os preparadores entendem no significado da palavra liberdade? Que é um conceito entre a razão, persuasão e força. E através dessa liberdade que nós vamos conversar na próxima quinta-feira. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, compartilha. E a Águia Caolha, desligando.